E aí, pessoal, boa noite. Está todo mundo me ouvindo aí tranquilamente? Só me dá um sinal aqui no chat, alguma coisa, se está tudo bem, tá? Para eu poder começar aqui. Ótimo. Bora lá. Temos bastante assunto aqui para ver, tá? Eu quero pedir primeiro para vocês uma coisa. Quero pedir que vocês reservem 1h30, tá? Até às 10, para eu poder passar a minha mensagem aqui, o recado, para tudo fazer sentido. Porque tudo que eu vou falar aqui vai começar por uma linha de raciocínio, né? E tem que acompanhar ela para fazer sentido para vocês. Tá? O Qidente não é só uma calculadora de preços. Ele vai além disso e é isso que eu preciso fazer vocês entenderem. Bom, primeiro eu queria falar para vocês, né, que para vocês ficarem até o final, eu vou dar um incentivo, tá? Um incentivo a mais. E esse incentivo vai ser um presente. Eu vou dar um presente para quem ficar aqui até o final. Tá? Esse presente vai ser um PDF, que é uma parte, tipo um e-book, que a gente dá na nossa mentoria. A gente tem uma mentoria, Alta Performance Qidente, que é um treinamento de negociação de tratamentos odontológicos, tá? Usando uma calculadora do Qidente, que é a calculadora de orçamentos. Tá? Eu vou mostrar para vocês hoje como é que usa ela. E ali nesse PDF mostra exatamente como usar ela e dá um treinamento de negociação, com técnicas de negociação mesmo. Tá? Então, aqui, para vocês verem. Só um minuto que eu já acho aqui para vocês. Tá? Eu vou dar no final esse PDF. Então, está aqui. Daí. Aqui, esse PDF aqui, tá? Tá todo bonitinho aqui, tem técnicas de negociação, fala até de perfis de negociação, como lidar com cada perfil, e usando a funcionalidade aqui do orçamento, que é muito útil, vocês vão ver que é muito útil, tá? Vou dar ele só por aqui, tá? Pelo chat daqui, para quem ficar até o final, tá bom? Bom, por que eu resolvi chamar vocês para falar sobre o jeito certo de usar o Qidente? Porque eu tenho bastante contato com o atendimento do Qidente, né? A Elisa faz atendimento do Qidente, eu fico por dentro das dúvidas do que o pessoal fala. E chegou muito para mim que tinha muita gente que não que tinha comprado o Qidente e não usava, ou que não sabia usar direito. E isso me intrigou, né? Porque por mais que a gente tente fazer sempre intuitivo, né, e dê ali os tutoriais, dê vídeos e tal, né, às vezes a gente precisa de um suporte a mais. Então, eu vi, vou me prontificar a mostrar para o pessoal como é que faz para usar o Qidente do jeito certo. Porque, gente, o Qidente é muito poderoso. Eu não estou falando porque foi eu que idealizei ele, não. Ele é muito poderoso, ele não é só uma calculadora. Tá? Ele é uma forma de pensar, é uma forma de você enxergar o seu negócio, é uma bússola do seu negócio. Sabe? Quando você vai navegar, você não tem como navegar de um ponto A até um ponto B sem uma bússola. Tá? E o Qidente é isso, é a bússola do seu negócio. Tá? E mais do que isso, ele diz em que direção que você vai. Não, a bússola só aponta o norte. Ele diz qual é a direção que você tem que ir com o seu negócio. Tá? Então, tudo começa pelo preço, é o lucro dos seus tratamentos que pagam a vida que vocês têm, que vão pagar os sonhos que vocês têm. É a partir do preço e do lucro que sobra que vai acontecer tudo isso. Então, se tem dentista aí que está trabalhando muito e não está vendo a cor de dinheiro, tem problema no preço. Tá? Tem problema no preço. E o Qidente evidencia isso. Como eu já ouvi muitos relatos de gente aí que tem o Qidente dizendo, estou tendo prejuízo aqui, nem sabia que estava tendo. Tá? Então, é isso que o Qidente faz. Bom, o jeito que eu dou aula aqui é através de um quadro branco. Tá? Assim, vou mostrar para vocês. Eu compartilho a minha tela e uso esse quadro branco. Por quê?
Porque dar aula com slides é muito chato, dá sono. Tá? Eu já assisti aulas com slide e fica sempre a mesma coisa, a pessoa falando e você acaba se dispersando. E aí eu assisti aí umas lives de um cara aqui do marketing digital chamado Pedro Sobral, que alguns de vocês podem conhecer, e eu vi ele dando aula desse jeito, ele ia falando e escrevendo. E aí as pessoas ficam atentas ao que está sendo escrito. E eu assisti aulas de 2, 3 horas com ele e eu não vi o tempo passar. Então, comecei a adotar isso nas minhas mentorias, nas aulas, e isso começou a funcionar. Então, eu vou dar aula desse jeito aqui. Tá bom? Bom, primeiramente, eu quero mostrar para vocês como vai ser a mentoria gratuita Kidente. Ela vai ser dividida em 3 partes. Tá? Na primeira parte, eu vou mostrar para vocês como usar o Kidente do jeito certo para aumentar seus lucros. Tá? Tem um jeito certo de usar o Kidente para aumentar os lucros, de você interpretar aqueles dados e achar o ponto, né, que você tem que mexer no seu negócio para aumentar os seus lucros, e é isso que eu vou mostrar nessa primeira parte da aula. Tá? A segunda parte da aula, a mentoria, não gosto de chamar de aula, mentoria, eu vou falar para vocês sobre a mentoria alta performance Kidente. Essa é uma mentoria que eu dou para quem quer um acompanhamento mais de perto do seu negócio. Tá? A gente aqui da equipe dá um acompanhamento para quem quer fazer a sua clínica funcionar em alta performance de lucratividade, aumentar a sua lucratividade e funcionar em alta performance, e a gente dá essa mentoria. A gente está com a 4ª turma agora aberta as vagas para ela, e eu vou falar sobre isso aí nessa segunda parte. Tá? E a terceira parte, eu vou abrir para perguntas. Perguntas. Aqui que funciona a mentoria mesmo. Vocês vão fazer perguntas para mim. Vocês podem fazer perguntas sobre o Kidente e sobre a gestão de suas clínicas. Tá? Pode fazer qualquer tipo de pergunta relacionada à gestão da clínica ou Kidente. Eu tenho bastante experiência em clínicas odontológicas, tenho já mais de 20 anos de experiência com isso. Já dei bastante aula, muita mentoria, então, além disso, eu já vi muitos negócios e troco informação sobre isso, né, nas mentorias, tanto individuais como em grupos, como em colegas. Então, já vi muita coisa. Então, usem, aproveitem esse conhecimento aqui, tá? Para a gente poder esclarecer alguma coisa aí para vocês. Tá? Isso vai ser na terceira parte da aula. Tá? Então, vamos lá. O presente eu vou dar aqui no final da segunda parte, porque as perguntas vai ficar quem tem interesse de fazer as perguntas. Né? Então, o presente eu já dou no final da segunda parte aqui. Tá bom? Então, bora lá. Vamos começar. 2. Como usar o Kidente do jeito certo para aumentar o lucro de seus tratamentos. Bom, eu sou bem direto aqui para falar, tá? Então vamos lá. Vocês têm basicamente 2 formas de aumentar o lucro dos tratamentos com o Kidente. Tá? 2 formas. Uma é a forma direta e a outra é uma forma indireta. Já vamos entender tudo, tá? Bom, na forma direta, tá? A gente tem 3 maneiras de aumentar o lucro. São bem óbvias.
Vocês vão ver 3 maneiras. Uma é reduzir custos, a outra é aumentar preços e a outra é os dois juntos. Reduzir custo e aumentar preço, potencializando elas. Tá? Então, estou falando assim do básico para vocês poderem ir entendendo a lógica do raciocínio desde o começo. Tá? Bom, a redução de custos, vou falar primeiro sobre a redução de custos. No Qidente, você tem basicamente... Eu vou abrir o Qidente aqui, tá, para vocês poderem ver. Aqui eu estou usando a versão web do Qidente, tá, gente? O Qidente agora já tem uma versão para computador. Então, é essa aqui que eu estou usando, que eu vou usar aqui durante a aula para que vocês possam ver com mais clareza. Tá? Então, entrando lá no Qidente, tá? Vou precificar aqui um tratamento, para vocês poderem ver os custos que a gente pode reduzir. Vou entrar na clínica geral aqui e vamos entrar nesse clareamento. Então, aqui no clareamento, tá? A gente bota aqui um preço, aqui nesse caso eu botei R$500, e esses campos que estão aqui são os custos que vocês têm em relação aos seus tratamentos. Tá? Então, à medida que a gente vai mexendo neles, a gente vai vendo aonde que pode ser reduzido esses custos. Tá? Então, ó, a gente tem aqui o custo hora clínica, a gente tem aqui o custo com materiais, a gente tem aqui o custo com impostos e taxas, e a gente tem aqui o custo com comissões. Comissões para dentista, secretária, gerente. E o custo com laboratório. Tá? Então, bom, vamos pensar aqui em relação ao custo hora clínica. Como que eu vou reduzir isso? Primeiramente, você pode ver que ele vai estar atrelado ao tempo de atendimento. Então, eu estou com 60 minutos, eu estou com um tempo, o custo hora clínica de R$ 34,80. Tá? Então, se eu reduzir para 40 minutos, eu passo para 23,20. Tá? Então, aqui fica claro para a gente que o tempo é dinheiro. Por quê? O custo hora clínica é o custo que paga os custos fixos da sua clínica. Tá? Aquele aluguel, luz, água, telefone, você tem que pagar todo mês. Tá? Então, o tempo que esse procedimento está utilizando do custo hora clínica é o que vai determinar o custo dele. Por isso, quanto menos tempo, menos custo hora clínica. Tá? Entrando aqui, eu só tocar aqui, eu vou lá para os custos fixos, que é o custo hora clínica. Tá? E aí eu tenho eles. Que a segunda maneira que eu tenho de reduzi-los é reduzindo os custos fixos. Eu tenho aqui eles todos discriminados. Tá? Eu sei que o pessoal, às vezes, tem um pouco de dificuldade em preencher uma dessas partes aqui, mas vamos deixar essas perguntas para o final. Tá? Aqui eu quero falar só sobre o aumento de lucro. Depois, se tiverem dúvidas pontuais sobre como preencher, vocês podem falar. Olha uma dica aqui. Ó. Não sei se vocês já perceberam, mas do lado de cada campo tem um ponto de interrogação que, se você clicar, diz exatamente como usar. Isso aqui está espalhado em todo o Qidente. Tá? Então, aqui, eu posso reduzir o meu custo hora clínica mexendo nos meus custos fixos. Então, eu posso, aqui, por exemplo, contador. Deu 1.212. Se eu for para um contador, por exemplo, que custou 800, eu reduzo meu custo hora clínica. Tá? Só tem que ver se compensa. Se você tem um bom relacionamento com o contador, se você confia nele, de repente não vale a pena essa economia. Mas as coisas ficam mais claras aqui. Tá? Reduzir. Mesma coisa, folha de pagamento, salários, então fica tudo mais claro para você ver. Tá? Agora, olha só que interessante. Nesse exemplo aqui, a gente vê que eu tenho 15 mil de custo fixo e eu tenho o custo hora clínica de R$ 69,61. Tá? Agora, olha só o que acontece com o custo de hora clínica se eu estender o meu horário de atendimento. Aliás, aqui já estava estendido, desculpa. Aqui, estou com custo hora clínica de... Só um minuto, pessoal, que eu tinha botado
montado aqui para... Só um minuto para poder dar certo aqui, ó. Aí. Eu montei um cenário de uma cadeira, tá? Por isso que eu tive que mexer nos números. Estou com um cenário de uma cadeira, um dentista atendendo uma cadeira, tá? Então, aqui, ele atende aqui de 8 às 6, de segunda a sexta, tá? E ele está com um custo hora clínica, uma despesa mensal de 11 mil e um custo hora clínica de 66,85. Olha o que acontece se eu estender o horário de atendimento só para as 8. Vamos atender depois das 6, atender até as 8. Eu reduzo meu custo hora clínica para 54,12. E se eu incluo um sábado de manhã, por exemplo? Eu reduzo para 50. Então, estender o horário de atendimento é uma forma de reduzir o custo hora clínica. Por quê? Porque eu estou tendo mais horas da minha clínica funcionando para pagar os meus custos fixos. Tá? Ah, mas como é que eu vou preencher essas horas? É um outro papo. Tá? Aí a gente entra com estratégia de marketing para preencher esses horários vagos. Mas aqui a gente está planejando como reduzir. Quando eu reduzo o custo hora clínica, eu ganho margem. Eu ganho margem para aumentar meu lucro, eu ganho margem para ficar com um preço mais competitivo, eu ganho margem para poder trabalhar, para ficar mais competitivo. Tá? Olha só também o que acontece se eu, depois disso, eu ainda aumentar o número de cadeiras. Eu estou com 50,29. Se eu passar para 2 cadeiras, eu caio para 25,14, pela metade. Se eu passar para 3 cadeiras, 16,76. O que quer dizer isso? Porque no mesmo tempo, na mesma hora, eu tenho mais cadeiras, né? Nesse caso, 3 cadeiras aqui funcionando, produzindo para pagar esses custos fixos. Então, eles reduzem. Tá? Então, aumentar o número de cadeiras é uma forma de reduzir o custo hora clínica. Por isso que clínica popular normalmente tem 6, 7, 10 cadeiras, porque elas ficam com um custo hora clínica mais baixo e aí isso dá margem para elas comprarem mais barato. Elas enxugam em tudo e aí fica com um preço competitivo e aí, quando você está barato, você sempre tem público. Sempre tem público para coisa barata. E por isso que eles enchem. Tá? Mas a gente vai ver que o preço é uma construção disso aí. Não estou falando para fazer que nem elas, mas é só para vocês terem a noção do que decidir. No momento de decidir que eu tenho que aumentar uma cadeira ou aumentar um horário de atendimento. E eu vou mostrar depois na redução indireta como a gente consegue ver isso claramente no dentro. Tá? Então, vou voltar aqui para o cenário original, tá? Porque a gente vai usar esse exemplo depois. Tá? Então, é isso. O custo hora clínica eu reduzo assim. Custo com materiais. Então, aqui está dando 60,66. Eu entro aqui tem a minha lista de materiais. Tá? Cada um com preço. Cada dentista usa um tipo de material com uma marca que tem os seus preços variados. Então, você preenche aqui de acordo com a sua realidade. Tá? Então, aqui você tem um clareador que você consegue um clareador mais barato que isso, tá? R$50. Bota aqui R$50 e pronto. Já vai atualizar em todo que dente que está usando, em todos os procedimentos que estão usando esse material. Esse mesmo material. Tá? Agora, como que eu reduzo isso? Primeiramente, a maior parte dos dentistas, sem ter o Qdent ou sem ter uma planilha, não consegue saber quanto é que está gastando de material em um procedimento. E você ter esse conhecimento te embasa e te encoraja para tu colocar o preço que ele realmente merece, que ele realmente deve ser precificado. E aí você passa isso com muito mais segurança. Ninguém quer vender, porque numa clínica odontológica os custos não ficam tão claros. Você chega para um comerciante, por exemplo, que comprou essa caixinha aqui, se ele comprou essa caixinha por 10, ele nunca vai vender por menos de 10. Ele vai vender por, no mínimo, 10, ou por mais para ele ter lucro. Agora, o dentista não consegue estar claro que essa caixinha, que é o atendimento dele, custou 10. E esse é que é o problema. Muitas vezes o dentista está vendendo por 8. Ele gasta 10 para fazer a caixinha, ele está vendendo por 8, 5. Porque
porque não fica tão claro, tão evidente quanto é num comércio. E é isso que o Qident faz, deixa isso evidente através desses custos. Perceba que aqui eu tenho o custo total, que é a soma de todos os custos. Tá? Então, como que eu reduzo um custo de material? Tá? Vou até voltar... Opa, desculpa, descompartilhei. Aí. Eu vou até voltar aqui para o meu... Como que eu reduzo aqui custo com materiais? Tudo isso que eu estou falando, gente, tipo, eu poderia ficar assim 2, 3 horas falando só sobre o tema de custo hora clínica. Só que aqui a gente não tem tempo para isso. Então, eu estou fazendo um suprassumo do que pode ser interessante para vocês colocarem em prática e terem resultado aí com o Qident. Tá? Eu não tenho como esmiuçar muita coisa. Tá? Mas cada um desses temas tem muita coisa para ser explorado. Então, por exemplo, custo com materiais. Primeira coisa que muito dentista faz é querer comprar um material barato. Só que eu não recomendo comprar o material barato. Então, o lance é comprar barato o material que você deseja trabalhar. Tá? Porque o material que você deseja trabalhar faz parte do nível de atendimento que você está dando. Né? Então, o inteligente é comprar esse material barato. Como é que eu compro barato? Uma série de formas. Você pode formar grupos de compra, você pode ter uma série de coisas, inclusive entidades, empresas na internet que ajudam a comprar barato. Tá? Quando a gente se aprofunda, eu dou até essas dicas aí. Tá? Mas né, seguindo aquele princípio. Quanto mais quantidade que eu estou comprando, mais eu posso cobrar, mais eu posso barganhar um preço. Né? Quanto maior o valor, mais barganha eu tenho. Se eu juntar a gente, eu tenho uma barganha maior. Tá? Então, esse tipo de negociação ajuda a comprar um material mais barato. E a segunda forma de comprar barato, de reduzir o custo de materiais, é através da gestão de estoque. Eu não tenho como explicar, que é muito tempo para explicar a gestão de estoque, mas com gestão de estoque, você consegue reduzir bastante o custo com materiais. Por quê? Porque você não compra excedente, porque você aproveita melhor aquela compra que você fez. Vocês não têm ideia. Assim, ó, eu descobri isso uma vez, eu não fazia gestão de estoque, uma dentista lá da clínica, que não era gestora, mostrou para mim assim, olha, eu dei nada no estoque, olha só quanta coisa vencida, quanta coisa que não se usa mais, que tu está aqui largado há um tempão, tudo dinheiro. Aí eu comecei a ver que eu estava fazendo várias compras repetidas de coisas que estavam lá atrás e vencendo, porque eu não tinha gestão de estoque, porque eu não sabia como estava o meu estoque, porque a compra era feita com a secretária dando uma olhada. A secretária não tem essa competência para dar uma olhada e fazer a compra. Você tem que treiná-la para isso. Tá? Então, gestão de estoque é uma coisa que reduz bastante o custo com materiais. Tá? Eu tenho uma planilha que eu usava ali, uma tabela que eu usava para fazer gestão de estoque, ela é perfeita. Deixa a coisa bem fácil, bem prática. Tá? Só não tenho tempo de mostrar aqui isso hoje. Tá? Bom, voltamos lá para o Qident. Qual o próximo custo? É o dos impostos e taxas. Né? Você entrando aqui, você vê que aqui você bota a porcentagem de imposto, ó, vai aqui, ó, quem tem dificuldade, vai aqui, ponto de interrogação, insira o valor de porcentagem total de imposto que a sua clínica paga sobre cada venda realizada. Pega isso aqui, dá um print, manda para o seu contador e fala, eu preciso dessa informação. Aí ele vai e te passa isso. Tá? Taxa de cartão aqui, vai colocar a maior taxa que é cobrada para você fazer os seus preços no pior cenário. Tá? E assim, você vai estar contabilizando o preço. Agora, como é que eu reduzo isso aqui? Bom, custo com impostos e taxas. Bom, impostos, você tem que ter um contador de confiança, né? Contador de confiança para estar te colocando na melhor tributação possível. Né? Dependendo do porte da clínica. Se a gente está com uma clínica de um porte muito grande, aí você vai para um advogado tributário, inclusive. E tem coisa, sabe, gente? Tipo, às vezes, quando a gente imagina que já sabe tudo, né? Eu tenho um grupo chamado Qident Elite, onde a gente se reúne uma vez por mês, pelo Zoom, para dentistas que se reúnem para discutir, trocar experiência, informação,
E teve um lá que falou de uma manobra para pagar menos impostos, assim, montando uma empresa de recebimento, a empresa de recebimento recebe e distribui para a clínica. O rolo que ele fez lá, que paga menos imposto. Então, tu vai aprendendo as coisas, vai vendo como existem alternativas. Tá? Então, o contador, o seu tem que estar bem atualizado, um contador atualizado. Tá? Cuidado aí para não cair, às vezes, no golpe do simples, que muito todo mundo quer ficar no simples, e, às vezes, para o simples, ele está aumentando o seu prolabore, tá? Para poder compensar a folha de pagamento. Você fica na alíquota de 6% do simples, quando você chega a 28% de folha de pagamento. E aí, o contador, normalmente, às vezes, ele completa essa folha de pagamento com o seu prolabore, aí você está pagando encargo sobre o prolabore também. Tá? Aí, no final, não compensa. Esse tipo de coisa tem que estar, o contador tem que ser atualizado. Tá? E as taxas de cartão? Bom, primeiramente, negociando, né? Nossa, há um tempo atrás só tinha Cielo e Redcard, mas hoje tem uma infinidade, um monte de máquina. Bota elas uma contra a outra. Né? Tem aí Stone, Saudi Service, GetNet, Master, Master não é, Cielo, um monte. Então bota uma contra a outra, usa isso a favor de você no mercado, tá? Baseado no seu volume de operações. E aí negocia taxas menores, tá? Então, negociando taxas com os concorrentes e não utilizando a antecipação. A antecipação come uma boa parte do lucro de vocês. Vejo isso todos os dias em vários mentorados, assim, 90% dos dentistas que eu conheço, aliás, não dentistas, dos comerciantes que eu conheço, usam antecipação. Mesmo, mas a antecipação está em 10%, está em 8%, são 8% que está levando o seu dinheiro, cara. Se você não se incomoda com isso, tá? Mas se você tiver uma paciência, esperar a parcela cair e montar um recebimento de parcelas, em pouco tempo você vai ter uma bolada entrando por mês. Eu tinha isso na clínica. Então, tipo, eu fui montando os meus recebimentos, esperando pacientemente as parcelas caírem, então elas vão acumulando, né? As parcelas de cada mês vão acumulando, então tinha meses ali que eu já começava o mês com 50, 60 mil para receber, só de parcela. Então isso era como se fosse um caixa, o segundo caixa que eu tinha ali para minha clínica, né? Que estava ali esperando entrar. Lógico, tem gente que é um pouco mais ágil, que já pega esse dinheiro, já vai investir em outra coisa. Se você tem um investimento que vai, seja na sua clínica ou seja um outro, que vai dar mais, vai compensar a taxa de antecipação, beleza, use. Mas eu acho são raros os casos que você tem isso tão de pronto assim para investir, para poder compensar o adiantamento do cartão. Tá? Então, essa é uma das maiores locais que sangra o lucro de um dentista, na antecipação. Principalmente porque tem dentista, eu conheço muito dentista, dono de clínica, que antecipa, aí ele perde ali, na antecipação. Aí ele paga os dentistas da equipe uma porcentagem sobre o valor bruto. Aí ele está perdendo duas vezes, porque ele está pagando o dentista uma porcentagem sobre um valor que não foi o que ele recebeu, porque ele está recebendo muito menos pela antecipação, e ainda está perdendo a antecipação. Aí destrói o lucro dele. Então, são esses pequenos detalhes que vão destruindo o seu lucro. Tá? E isso tem que ficar atento. Quando você vê isso, e eu tenho presenciado isso aqui nessa experiência com o cliente, quando você vê aqui, estou vendo quanto que eu estou gastando, estou vendo que eu estou gastando 45, estou vendo que eu estou gastando, aí a coisa muda. Aí você fala, não, peraí. É que nem o comerciante que viu que comprou isso aqui por 10, ele não vai vender por menos de 10. Porque ele viu, ele gastou. Tá? Bom, o outro custo aqui. Esse é o principal custo, comissões. Quem trabalha com equipe aqui sabe que o dentista é o maior custo, né, o dentista que executa o procedimento,
ele é o maior custo de uma clínica odontológica. Tá? É o maior custo. Por quê? Porque, às vezes, né, principalmente quando casos aí que eu vejo clínicas ou consultórios que pagam 50%, 60%, 70% para o dentista, sobra nada, cara. Se tu bota no que dentro, tu vê que está tendo prejuízo. Aí tem gente que bota, eu dou 70% e eu fico com 30% ali só para pagar meus custos. Não está pagando nem os custos. Não está. Se botar no que dentro, você vai ver que não está. Tá? Então, por isso que aqui no Qdent a gente colocou diversas opções de comissionamento para o dentista para que você veja qual é a mais vantajosa para o seu negócio. Não para o dentista. Ah, mas eu estou explorando o dentista. Não, você não está explorando o dentista. Você montou a estrutura. Você investiu dinheiro para montar a estrutura. O risco é todo seu. Você está investindo para trazer o paciente lá para dentro. Treinamento de equipe para atender. Todo mundo que está aqui sabe qual é a dificuldade que tem de botar um paciente sentado na cadeira pagando. É uma concorrência feroz. Você bota o cara lá bonitinho, o dentista da equipe atender. Aí ele vai atender e vai levar metade? Ou mais da metade? Você fica com menos da metade? Não, é um bom negócio e não é justo. Tá? Então, é o importante ele? É importante ele atender. Mas, sem paciente, sem estrutura, ele não atende. Então, tem que ser dividido justamente. Tá? Então, aqui, ó, a gente tem aqui 3 opções de comissionamento. 4. Tá? Aqui, nesse campo, a gente tem 3. Primeiro, sobre o preço final. Então, eu boto uma porcentagem aqui, ó, por exemplo, 40% sobre o preço final. Então, eu estou com um preço aqui de 500, 40% de 500 é 200, como está escrito aqui. Beleza? Simples assim. Eu tenho uma outra opção, que eu usei muito essa opção por um tempo, que é o preço final menos descontos. Eu pego o preço final, diminuo dos descontos, que é os impostos, a taxa de cartão, o laboratório e materiais que eu decido ratear com o dentista. Por exemplo, se eu estiver fazendo um levantamento de seio, o osso particulado é muito caro, então eu vou tirar dessa conta, senão eu vou estar pagando porcentagem sobre o osso particulado, que é caro. Aí não faz sentido. Então, tem vezes que você precisa descontar isso. O que é descontar? Tipo, custou 500, eu gastei 100 de imposto, eu desconto 500 menos 100 e a minha vai dar 400. Então, a minha porcentagem vai ser calculada sobre 400. Isso é o que significa essa opção. E aí, veja como muda. 200, 170. Ó, já sobra um lucro maior. Ó, um 127 de lucro. Antes, eu fico com 97 de lucro. Tá? Então, aqui você já pode ver uma diferença. E tem uma outra opção, que é a que eu mais gosto de usar e de indicar para que usem, que é o valor fixo por procedimento. Está aqui. Ó. O que é o valor fixo? É eu escolher um valor que eu vou pagar por procedimento. Por exemplo, eu posso decidir que aqui no clareamento caseiro eu vou pagar para o dentista R$150 por clareamento. Independente se fechou com desconto, não, eu vou dar R$150. E está fechado. É uma boa porque o dentista já se programa, já consegue ver, inclusive ele consegue se motivar mais. Ele consegue ver, pô, se eu fechar, sei lá, 6 clareamentos, se eu fechar 4 clareamentos agora essa semana, com 150, eu vou tirar R$600 essa semana. Ele consegue fazer essa conta e aí ele se motiva mais. Tá? Porcentagem, eu não sou muito fã, porque tu tem um sócio, tu vai carregando sócio. Isso aqui, tu não carrega o dentista. Você pode, depois, quando for o caso, ajustar seu preço. Se você quiser passar para R$600 aqui, você passa, mas ele continua ganhando 150. Você resolveu assumir esse risco de ajustar o preço. Tá? Se você bota aqui nessa opção, bota na opção de porcentagem, ele vai crescendo junto com você. Tá? Ó, ele vai, se bota para 600, ele vai subindo junto com você. Ó, 240, 206. Tá? Então, o dentista não é seu sócio. Tá? O dentista está prestando um serviço. E como todo prestador de serviço, você paga o valor que você acerta com ele, um valor fixo por procedimento. Isso
descola do seu lucro. Então, por exemplo, aqui com 500, estou com 147 de lucro, era o maior lucro. Aí eu resolvo subir para 600, olha lá como é que o meu lucro vai subindo, 238. Aí que a gente começa a brincar de verdade. Tá? É fazendo esse jogo, e você só consegue ter confiança para encarar a sua equipe, para passar isso, quando você domina esses números. Tá? Vou até contar um pequeno caso aqui que rolou na última turma de mentoria. Eu estava com um mentorado, que estava com a margem de lucro, tinha equipe atendendo com a margem de lucro de 16%. 16%, muito pequena a margem de lucro dele. Aí ele estava ali trabalhando com porcentagem sobre o preço final ainda. E a gente fez a reestruturação e passamos para o valor fixo por procedimento. A margem de lucro dele subiu para 31%. Tem noção disso? Ele dobrou a margem de lucro. E aí teve que passar isso para a equipe. E aí ele passou. Passou para a equipe, fez a reunião, passou, só que ele estava seguro dos números. A gente trabalhou a argumentação que ia ser falada e o pessoal aceitou primeiro, deu uma renadinha e tal, depois aceitou e estão lá trabalhando, ele está com a margem de lucro de 31%. Tá? Uma atitude que faltava, que foi ganhada a confiança depois que ele viu. Não dá, ele viu os números do cliente e falou, não dá para trabalhar dessa forma. Gente, sabe por que eu consigo, assim, por que eu enxergo bem isso, domino bem isso? Porque eu fui um dentista, eu sou formado desde 2000, tá? Desde 2000, eu tenho 22 anos de odontologia. E eu trabalhei como dentista atendendo por 7 anos, de 2000 a 2007. Nesse caminho, nesse inteirinho aí, eu trabalhei como dentista indo em várias clínicas, né? Tipo, trabalhava em 4 clínicas, me lembro uma época. Ia de clínica em clínica por porcentagem e tal. Tive meu consultório, tive aquele consultório clássico, sem secretária, eu mesmo atendendo telefone, esterilizando material, fazendo tudo. Então, eu já passei por todas essas fases. E uma coisa que me incomodava muito na odontologia, desde a época da faculdade, na faculdade isso não estava muito claro, mas depois foi ficando mais claro, é que eu não gostava de atender. Eu nunca pensei que eu teria a coragem de chegar aqui na frente de tantas pessoas e assumir isso. E hoje eu assumo isso com a maior naturalidade possível. Né? Eu não gostava de atender, eu não me identificava com o atendimento clínico. Então, né, depois que eu atendi por um tempo, depois eu resolvi mudar de ramo, trabalhei em outros setores, e aí que a minha visão de negócio foi abrindo. Inclusive, fiz uma pós-graduação em negócios na Fundação Dom Cabral, que é a 5ª melhor escola de negócios do mundo. Ali, tipo, pude estudar a gestão profissional, a gestão que estava sendo feita, que meus colegas de turma ali eram executivos de empresas grandes, como Gerdau, Fiat, Ambev. Então, pude ver aquilo, e aquilo a minha visão abriu. Depois eu voltei para o mercado e falei, vou abrir uma clínica. Vou abrir uma clínica com gestão profissional. E eu não quero atender. Então, eu vou atender com equipe de dentistas. Só que para eu ganhar dinheiro como equipe de dentista, a minha precificação tem que estar redonda. Senão, eu não vou ganhar dinheiro. Então, aí que nasceu o QDente. Aí começou a nascer essa necessidade. Lógico, antes era com planilhas que eu utilizava, tal, mas eu tinha que ter isso muito bem claro e detalhado nos números para eu poder ganhar dinheiro. E assim eu pude ir crescendo, formando equipe, porque desde o começo eu trabalhei com equipe. E formando equipe, a empresa foi crescendo, porque aí, quando você tem uma gestão profissional, a equipe começa a confiar no seu trabalho. E, gente, equipe vai atrás de clínica ou de dono de clínica que está botando o paciente na cadeira. Por isso que eles reclamam das franquias, mas eles continuam as franquias, porque as franquias botam o paciente na cadeira. Né? Ou as melhores delas, nem todas. Né? Mas é isso que ele quer. Então, ele vai reclamar, mas ele vai continuar. Tá? Então, através disso, a coisa, eu fui crescendo, montei mais uma unidade, fui crescendo o negócio, e o negócio ficou tão bom que, em 5 anos de empresa, né, em 2019, eu recebi uma proposta muito boa para vender as clínicas. E foi uma proposta irrecusável. E eu acabei
vendendo as clínicas e migrando aqui para esse ramo aqui da tecnologia, né? Como eu sócio hoje, através do Qdent e outros projetos que a gente tem, educação à distância e tal. E isso me permitiu mudar o meu estilo de vida. Tipo, isso eu estou falando para vocês assim que não estou falando que não tem que porque eu não gostei da odontologia. Se você gosta, não tem que fazer a mesma coisa. Não é isso. Estou falando assim como que eu através disso fui buscar o meu caminho. Eu não gostava de atender, fui buscando esse caminho e hoje eu estou morando onde eu sempre quis morar. Eu moro na praia e trabalho em casa. Então foi algo que foi construído a partir do quê? A partir do lucro, a partir de vender no preço certo. Sem o lucro, eu não poderia ter construído essa vida agora de morar na praia, como eu estou morando. Inclusive, além de morar na praia, eu estou realizando um sonho de ter uma filha. Mês que vem, minha filha vai nascer. Tá? Então, ainda vou ser pai. Então, tudo isso foi proporcionado por ter esse controle rígido no lucro. E, além disso, no Qdent, quando eu falo que o Qdent não é só uma calculadora, vocês vão ver ali pelas formas indiretas, que eu vou entrar logo em sequência, o Qdent ele tem outras calculadoras ali, né, que resumem, traduzem a minha forma de tomar decisões de negócio, de enxergar o que o meu lucro está me dando, com todos os preços precificados, o teu lucro, teus preços te dão informações privilegiadas do seu negócio. Então, aquelas calculadoras te dão a análise pronta daquelas informações e você toma a decisão mais certa, a decisão que vai ter menos risco. E assim eu fui tomando decisões acertadas. A decisão de montar a segunda unidade, a decisão de crescer mais, a decisão de fazer certos investimentos na clínica, a decisão de vender. Então, é isso que é o Qdent, e é isso que eu quero continuar mostrando aqui para vocês hoje. Tá? Bom, desculpa ter me alongado nisso, mas eu precisava passar essa experiência, tá? Para que tudo possa fazer sentido. Tá? Então, aqui, voltando ao Qdent, depois me resta, né, o custo com o laboratório. Laboratório é o laboratório seu de confiança, não tem muito que mexer. Né? O que você pode fazer é barganhar preços menores conforme tem o volume de serviço, ou juntar pessoas para ir no mesmo laboratório e barganhar o número de serviços. Sempre nesse pensamento. Mais quantidade, eu posso barganhar uma quantidade, um valor menor para mim. Tá? Então, esses são os custos que você pode mexer. Lógico, eu falei aqui brevemente. Cada um desse campo eu tenho que, eu posso falar uma semana sobre cada um desses campos aqui. Tá? Tem muita coisa para ser explorada. Aqui, eu posso falar sobre cada um desses itens. Inclusive, na mentoria, a gente fala sobre cada um desses itens. Tá? Só que aqui eu não tenho tempo para fazer isso aqui com vocês. Tá? Bom, depois, né, eu falei em reduzir custos. A outra forma que eu tenho é aumentar os preços. Tá? E o que é o problema de aumentar o preço? O problema de aumentar o preço é o paciente não aceitar, é o mercado não aceitar. Esse é o problema, senão era fácil, todo mundo só aumentava. Tá? E o que faz o mercado aceitar? O que vai fazer o cliente aceitar o seu preço? É o produto ou o serviço que você está entregando. Ele tem que estar condizente com o preço, né? O preço tem que estar condizente com o valor do serviço que você está entregando. Então, antes de mais nada, você tem que conhecer profundamente o seu produto, que no caso é o atendimento odontológico. Poxa, a esmagadora maioria dos dentistas que eu conheço não conhece profundamente o seu produto. Todo mundo acha, não, meu atendimento é bom, eu atendo assim, assim. Não sabe assim, no detalhe, na essência, o que pode ser melhorado para poder cobrar mais, o que o paciente dá valor. Tá? Então, eu desenvolvi, né, e isso já foi testado, provado, usado comigo e já usado com os alunos, tá? Uma forma de você conhecer o seu produto profundamente
e saber exatamente onde você está fraco, onde você está forte e o que você tem que fazer para tornar o fraco forte. Isso te dá um conhecimento sobre o seu produto e te dá argumento de venda. Só assim você consegue vender. Você já viu que um bom vendedor, ele passa por treinamento. O cara que vai vender aí, sei lá, máquinas, ele tem que conhecer tudo da máquina, tudo do mercado. Então, não tem como você vender sem conhecer profundamente o seu produto. E não adianta conhecer só a parte técnica, porque o paciente não conhece a parte técnica. Então, não é suficiente. Tá? Então, eu elaborei aqui 7 itens que avaliam o seu, fazem você conhecer melhor o seu produto, o seu atendimento. Tá? O primeiro é o atendimento. Tá? O atendimento tanto da secretária quanto o do profissional. O atendimento pessoa a pessoa. Tá? O segundo é o nível técnico da equipe. De dentistas. O terceiro é a velocidade na entrega dos tratamentos. Ou seja, isso conta, o paciente quer velocidade. Então, se você faz prótese através de um laboratório que demora para entregar uma metalocerâmica em 4, 5 sessões e um outro, o seu concorrente tem ali o CAD/CAM que entrega numa sessão só, ele pode cobrar mais caro que você. Porque ele tem uma vantagem na velocidade enorme que o paciente que pode pagar vai dar valor nisso aí. Tá? O quarto, capacidade de envolvimento através do relacionamento. Tá? Uma das coisas mais importantes, que mais segura o paciente é capacidade de envolvimento. Se o relacionamento é frio, realmente tem envolvimento? Nível de fidelização dos pacientes. Você tem políticas de fidelização para estimular a fidelização do paciente ou só depende da boa vontade deles? Sexto, reputação da sua marca. A reputação faz chover de indicação, então isso vai dizer em que nível que está a sua clínica. E, por último, o poder de persuasão da sua equipe. Isso nada mais é que vendas. Então, você avalia o seu atendimento nesses 7 itens e eu tenho todo um método para isso, não dá tempo de explicar agora, mas você dá notas para cada um deles, especificamente. E, através das notas, tem até uma fórmulazinha que a gente aplica, você consegue botar qual o preço que o seu paciente vai aceitar, mediante ao nível de atendimento que você está dando. E, onde você tem nota baixa, você consegue ver exatamente aonde que eu tenho que melhorar para poder subir o meu preço. Tá? Então, aumentar preço é fazer o paciente aceitar. E, para fazer o paciente aceitar, tem que conhecer o seu produto e tem que saber vendê-lo baseado no que você conhece dele. Tá? E aí, a partir daí, você consegue ir botando aos poucos no cliente e aumentando a sua margem de lucro. Tá? Programando isso. Tá bom? Bom, o pessoal gosta muito de referências. Então, eu vou dar uma referência aqui para vocês. Tá? Uma margem de lucro mínima. Tá? Margem de lucro no Qdent a gente vê aqui. Tá? Aqui, 59,47. Essa é a margem de lucro. Inclusive, se eu volto aqui nos meus procedimentos listados, pode ver que tudo isso que está aqui, o númerozinho 60, 59, 53, é a sua margem de lucro. Tá? Se você vem aqui na parte geral do Qdent, aqui vai mostrar a sua margem de lucro geral. Tá? Então, é isso que eu estou querendo dizer. Até botei uma referência. Em verde fica os lucros acima de 20, até 20% azul, e em prejuízo, 0. Tá? Então, margem de lucro mínima. Ou seja, qual o mínimo que eu recomendo vocês terem? Presta atenção que isso aqui é importante, é o que o pessoal sempre pergunta.
para procedimentos executados por equipe de dentistas. No mínimo, 20%. Mínimo. Abaixo de 20%, começa a ser um negócio que não vale tanta pena pela incomodação que você está tendo, pelo risco que você está tendo aí com uma equipe de dentistas atendendo no nome da sua clínica. Você tem que estar ganhando no mínimo 20% aí nesses procedimentos. Tá? E nos procedimentos executados pelo proprietário, ou seja, aquele que o próprio dono da clínica faz, no mínimo 45%. Tá? Para poder estar valendo a pena. É a partir daqui. E aí, né, eu já, nesse caso aqui, esse meu mentorado chegou a 31% aqui com a equipe de dentistas. Já vi gente com 37%, 38%. Tá? Então, aqui é a margem mínima. Então, usem isso como referência para reprecificar os seus tratamentos. E aí vocês podem mexer nos custos para aumentar isso ou no preço, usando esse raciocínio que eu passei. Certo? Bom, e a forma indireta? Como é que é a forma indireta de eu poder subir, aumentar os lucros dos meus tratamentos? Vai ser através das demais calculadoras do Qdent. Então, eu tenho 3 formas indiretas. Tá? Primeira, negociar descontos de forma inteligente. Quando o paciente chega para você ter um orçamento ali, você quer alto e ele começa a negociar o preço com você, você tem que negociar de forma inteligente, não cair, porque muitas vezes vocês estão lidando com negociadores experientes. Então, como que você faz isso? Você tem uma ferramenta aqui no Qdent que te permite fazer isso, que é essa aqui, ó, orçamento. Você vai entrar aqui e aí você monta o seu orçamento, ó, incluir tratamento. Vou montar um orçamento aqui com aumento de coroa, com clareamento, coroa metalocerâmica, coroa sobre implante, coeste de siso, faceta, implante, levantamento de seio, fazer um orçamento grande. Seleciono, boto as quantidades, tá? Tá aqui 1, coroa sobre implante, botar umas 4, coeste de siso, botar os 4 sisos, 4 facetas, 4 implantes e 2 levantamentos de seio. Pronto, orçamento grande, 31 mil. Aqui, essa calculadora está me dizendo quanto que eu tenho de lucro. Ó, eu tenho 17.566 de lucro de tudo isso que eu estou fazendo. Tá? Então, essa é uma informação importante. Estou tendo 55% de margem de lucro. E aí, o que acontece na prática? Você chega para o paciente, dá 31 mil esse orçamento. Aí ele pega e fala para você, doutor, 25 eu fecho agora. E aí, como é que você vai saber? Ou 20 mil eu fecho agora. Como tem gente que chega lá no joelho mesmo. Aí você está, às vezes, precisando de dinheiro e tal, fica emocionado e aceita. Então, quando você tem o Qdent com isso, você pega seu cursor de desconto e vai deslizando até chegar o valor que ele propôs. Ó, 25, por exemplo. Chegou próximo aqui, 25.120. Quanto que sobrou de lucro para mim? 37, 11 mil. Vale ou não vale para mim? Né? Aí você avalia. Até pode avaliar de acordo com aquele critério que eu passei aqui. Nesse exemplo aqui, eu estou só com procedimentos feitos pelo próprio dentista, então não está muito bom. 37%, dá para estar em 45%. Então eu posso ir com o meu cursor até dar um 45%, já sei que a minha margem é por aqui. Então eu falo, ó, eu não faço por 25, mas por 28, 29 eu fecho. Aí ele vai fazendo a briga lá de negociação e vocês fecham ali por 27, quase 28, por exemplo. Tá? Então, sem essa informação, você não tem como negociar. Você precisa desses números para poder negociar. Senão, você entra muito fraco na negociação. E aí é engolido, né? Principalmente se está com a corda no pescoço para pagar as contas, por negociadores experientes que são, às vezes, perspicazes em entender que a pessoa está precisando do dinheiro. E aí aperta mesmo. Tá? Isso aqui te bota frieza na hora de pensar e de raciocinar para poder negociar. Para negociar, você tem que ter frieza. Tá bom? Bom,
isso fica claro que aumenta seu lucro, porque os descontos corroem a sua margem de lucro. Tá? Então, isso através do orçamentos. Calculadora orçamentos. A segunda forma indireta é tomar decisões de negócio inteligentes. E para isso tem uma ferramenta fantástica aqui no Qdent, que é o planejar, o projetar faturamento. Muito pouca gente usa isso e eu queria que vocês usassem mais, por isso que eu vou mostrar. Tá? Olha só, vou até voltar aqui, eu tinha mexido, tá? Para que eu possa fazer esse exemplo com, tirar a porcentagem aqui, o exemplo de um dentista. Eu vou fazer um exemplo de um dentista que atenda sozinho no seu consultório, sem equipe. Atende tudo. Tá? Vamos lá, aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. A Endo ele até indica. Eu peguei vários casos. Ele nem atende, atende tudo. Atende tudo, tá? E atende aqui num horário clássico de 8 às 18, que é o caso da maioria dos dentistas. Então, se ele vai nessa ferramenta aqui do projetar faturamento, ele consegue ver, baseado na sua taxa de ocupação, vou voltar aqui porque é uma configuração para poder dar certo isso aqui. Peraí. Para poder dar certo o exemplo que eu vou passar para vocês. Baseado aqui na taxa de ocupação da sua clínica, eu vou vendo quanto que eu faturo e quanto que eu estou lucrando. O lucro aqui é o real. Não é algo que vocês às vezes veem. Às vezes vocês podem estar vendo assim, esse mês o lucro não é entradas e menos saídas. Porque às vezes a gente tem, se a gente fecha, por exemplo, um protocolo, pode entrar o protocolo aí, sei lá, 15 mil à vista agora, só que eu vou gastar os custos do protocolo só daqui a 3 meses, sei lá, que eu vou pagar o meu laboratório. Então, o lucro é como se eu gastasse o custo do meu laboratório hoje, agora. É o que sobra de lucro efetivamente. É o chamado DRE, tá? Na gestão profissional. Então, vamos imaginar aqui que esse dentista está com 40% de taxa de ocupação aí, fatura 34 mil e lucra 12 mil. Tá? E ele tem essa para planejar faturamento aqui, vai distribuindo as demandas de especialidades, tá? E ele tem essa distribuição aqui. Ele faz muita clínica geral, porque ele tem que perder o tempo dele, apesar de ele ser especialista em implante, aliás, em cirurgia, implantes, ele tem que gastar o tempo dele fazendo clínica geral, porque os pacientes não aceitam ser atendidos por outro. É um caso clássico, já peguei vários casos assim. Tá? Então, ele está agora planejando assim, bom, eu quero estender meu horário de atendimento. Tem muito paciente pedindo para ser atendido depois das 6, e isso é verdade. Então, eu quero estender meu horário de atendimento até às 8, sábado de manhã, só que eu não quero ficar lá. Eu vou experimentar contratar um dentista. Será que vale a pena? Será que vai compensar eu fazer isso? Então, você vai no Qdent e vê. Vou lá no meu custo hora clínica, tá? Vou lá no geral, vou nos horários primeiro e aumento. Vou aqui para até às 20 horas e incluo meu sábado de manhã. Fechou. Só que para eu atender nesses horários, a minha secretária sai às 6, então eu tenho que contratar um outro funcionário. Mas eu não vou contratar um outro funcionário assim na carteira. Então eu boto aqui uma estagiária e vou pagar R$700 para ela. Tá? Essa estagiária aqui. Para ficar nesses horários. Eu preciso também gastar com marketing. Eu já estou gastando R$1.000 para encher uma cadeira ali. Eu preciso preencher esses outros horários. Então, eu vou botar mais R$500 por mês. Vou gastar R$1.500 por mês. Então, pronto. Eu fiz um novo cenário e perceba que o meu custo hora clínica, que antes era 66, já baixou para 52. Tá?
Então, eu decido que eu vou passar toda a minha geral para esse dentista. Então, eu vou lá nos meus procedimentos de clínica geral e vou botar uma porcentagem aqui para ele. Vou até brincar com porcentagem. Vou botar 40%. Em 3 procedimentos geral aqui. Vou botar 40 nos 3. Aí. 40. Ok. E... Ele está fazendo agora? 40. Por favor, quem está com o som aí ligado, desliga o som, por favor. Pronto, botei no meus procedimentos geral. Vamos ver se vale a pena. Vamos ver se vale a pena. Vou lá no meu projetar faturamento. Vou lá para a minha taxa de ocupação inicial, que era 40. E olha lá o que acontece. Eu vou ter... Meu faturamento passou de... Com a mesma taxa de ocupação, passou de 34 para 45. E eu estava lucrando antes 12. E agora eu estou lucrando 15. Isso que eu nem mexi aqui na demanda. Porque a realidade, como eu passei a geral para eles, eu vou diminuir um pouco a minha carga de geral e eu vou conseguir fazer mais do que eu gosto de fazer, que é cirurgia e prótese. E aí eu volto. Meu lucro passa para 18. Vale a pena ou não vale? Aí eu vejo, vale. Aí vale a pena investir. É um investimento certo, é um investimento com mais planejamento do que eu simplesmente chegar e fazer. Inclusive, eu sei aonde chegar, eu tenho uma meta, eu sei para onde eu vou. Tá? E aí você pode ver aqui, ó. Vou botar mais uma cadeira. Aí eu boto aqui mais uma cadeira, olha para onde vai meu custo aqui. Só que para encher mais uma cadeira, eu tenho que botar aqui dobrar o meu marketing. Botar para 3 mil de marketing. Não vou mais ter estagiário, eu vou contratar uma... Agora eu vou assinar uma carteira. Passo aqui para 3 mil. Carteira assinada. Pronto. Vamos ver se vale a pena. Olha só, como não vale a pena, meu faturamento, 40% lá, passou para 97, estou lucrando 45%. Então, isso vai começando a te mudar os pés no chão com o seu negócio. Vai tomando decisão inteligente. E aí começa a ver o poder do cliente. Tá? Por favor, deixa eu ver quem está com o som aqui ligado. É? Não tem mais, não? Quem está com o som ligado? Não, recebi, não. Eu posso desligar. Espera aí. Eu já vou conseguir ver. Pode largar a máscara agora? Mandou para mim, então? Tá. Pedi para iniciar o vídeo. Cláudio Mendonça? Que deu, né? Deu. Fechou. Bora lá. Compartilhando de novo. Tá? Então, essa é uma da segunda maneira indireta. E a terceira maneira indireta é estabelecer metas. E eu consigo estabelecer metas através de uma ferramenta, de uma calculadora chamada Planejar Investimentos. O Qidente. Então, eu vou aqui no meu Qidente. Olha lá, vou em Planejar Investimentos. Vamos dizer que eu quero fazer uma campanha para vender clareamento aqui, para esse novo dentista que vai entrar, que vou gastar R$2.000. Eu vou lá, incluo um tratamento. É para vender clareamento, eu boto aqui o clareamento. E o sistema vai me dizer quantos clareamentos que eu preciso vender para cobrir esse meu investimento, mas baseado no meu lucro, não baseado no meu bruto. Clareamento caseiro está a R$500, se o meu bruto é 4. Aí o que a maioria pensa? Eu vendo 4, o resto que vier é lucro. Mas não é. São 13. 13. Olha que diferença dá. Então, eu não quero só cobrir meu investimento, eu vou botar lucro nisso. Então, eu vou até chegar, por exemplo, a dobrar meu lucro, 4 mil. Então, eu tenho 25 clareamentos que eu tenho que vender. E o que são 25 clareamentos? É a meta. Essa é uma meta real, baseada em número, baseada em lucro. Então, vou fazer esse investimento e reúne a equipe. Essa é a meta da equipe. Então, isso
Isso é a diferença de uma gestão profissional. Aí tu começa a ver o poder do Kidente de verdade. Tá? Então, gente, como é que, vendo aqui, ó, revisando, eu consigo aumentar de forma direta, dessa maneira que eu falei, e de forma indireta com essas 3 calculadoras aqui. Agora, surge um problema. Tá? Como que eu passei tudo isso aqui para vocês, só que acontece é que a maioria das vezes eu vejo o dentista... Pô, gente, peraí, quem que está com o som aí está me desconcentrando? Por favor. Alguém consegue identificar que está com som? Clean Docker? Clean Docker. Mas vamos lá. Eu acabei de colocar aqui... Usuário de iPhone. Usuário de iPhone. Ainda, né? Então, eu vou aqui fazer o teste. Esse iPhone aqui da Gisele? O quê? Ligações. Para quê? Cláudio Mendonça. iPhone. Ok? Está pedindo para mim trocar. Eu estou dizendo que quem tem o vírus não transmite pela boca agora? Não, precisava para poder instalar fome. Como baixou Tá realmente entrada Na entrada do o iPhone quê? aqui, ó, Do ativar o mudo. Pronto. Consegui! Consegui! Boa! Agora deu. Bora lá. Bom, o que acontece aqui? Qual o problema que normalmente acontece? É difícil botar isso na rotina. Eu vejo aqui, ó, muita gente que compra curso, faz mentoria, aprende um monte de coisa e aí chega na hora, não consegue incluir isso na rotina, não consegue botar em prática. Isso é um problema que eu tenho visto em diversos cursos. Inclusive, tem vezes que gente que compra curso e nem assiste. Quantos de vocês já não passaram por isso? Né? Então, é muito difícil você conseguir se disciplinar para mudar uma rotina, para incluir uma nova rotina no seu dia a dia. E esse problema é que a gente se propõe a resolver com o nosso acompanhamento. Tá? Agora, falando sobre a nossa mentoria. Mentoria é diferente de curso. Mentoria é mentorar. Mentoria é dizer o que tem que ser feito e acompanhar o mentorado para que ele faça, para que ele efetivamente faça. Então, a mentoria alta performance Kidente, ela vem para resolver isso aqui. Ela vai colocar tudo isso em prática, vai ensinar tudo isso aqui e fazer o mentorado efetivamente aplicar. E como que ela faz isso? Qual é a metodologia que a gente utiliza? A gente tem uma metodologia que estamos utilizando e que foi utilizada na última turma, né, e que deu muito certo. Tá? É uma metodologia baseada em 3 diretrizes. Tá? 3 diretrizes. Eu estou explicando para que vocês vejam que faz sentido. Tá? Bom, primeiro é o consumo direcionado de conteúdos. Não adianta eu ficar empurrando um monte de conteúdo. Se não é aplicável para você, você não vai prestar atenção, você não vai assistir. Então, eles têm que ser direcionados para o seu problema. Então, a gente vê qual é o seu problema e diz o conteúdo que tem que ser. O pessoal que está saindo, depois eu vou explicar mais coisa, tá? Depois tem as perguntas. Um pouquinho de paciência, tá? O consumo direcionado de conteúdo é para o seu problema específico. Então, a gente não perde o tempo do mentorado para ele fazer, assistir um conteúdo que não tem a ver com o que ele está precisando no momento. Tá? É o direcionado. E nesse direcionado, a gente tem 2 tipos. Tem o conteúdo geral, que é para todo mundo, que vai ser esse da forma direta e indireta, de aumentar o lucro dos seus tratamentos.
a isso que a gente viu aqui, ó, usando o Kident. Esse vai ser um conteúdo para todo mundo, para nivelar a turma. E vai ter o conteúdo receitado para o caso específico do mentorado. Tá? Então, ele está precisando de conteúdo, ele está precisando gerenciar melhor a equipe dele, ele vai assistir um conteúdo de gerenciamento de equipe. Ele está precisando gerenciamento financeiro, ele vai assistir um conteúdo de gerenciamento financeiro. Não faz sentido eu dar um de gerenciamento financeiro para quem está precisando gerenciar a equipe. Tá? Bom, a segunda diretriz, a segunda diretriz é a análise e definição das soluções específicas para cada mentorado. Então, eu vou analisar o caso de cada mentorado específico. Vai me falar só os seus problemas. Ah, estou com problema aqui no financeiro, estou com problema com a minha equipe, estou com problema de captação de paciente, estou com problema... E vai contar. E a gente vai junto, pensando, usando a minha experiência e a experiência do grupo também, para encontrar soluções. Soluções para serem aplicadas. Especificamente para o caso dele, para o problema que ele está tendo. Tá? E aí, como é que a gente faz isso realmente acontecer? Através de um acompanhamento personalizado, que são as missões. Quem trabalhou comigo conhece as missões. Tá? Cada uma dessas soluções específicas vão virar as suas missões. Eu vou dar as missões para ele executar e me trazer no próximo encontro ao vivo da mentoria para que ele efetivamente ande. Então, ao final da mentoria, ele não vai ter jeito, ele vai ter tido um resultado, porque ele tem que cumprir as missões. Ele vai ter que trazer para mim, né? Vai ter que trazer as missões cumpridas para a gente poder dar mais um passo. Então, isso, gente, isso foi, eu já aplicava muito tempo já na minha mentoria individual, apliquei em grupo, principalmente na última turma de mentoria, e, cara, não estou brincando, o resultado foi fantástico, fantástico. Tu vê pessoas mudando da água para o vinho. Eu vi gente ali que estava ali insegura, sem tomar atitude no seu negócio, virando empresário, tendo atitude de empresário. Tá? Que as missões vão transformando. Você não tem jeito, não tem para onde fugir. Sabe? Tu vai assistindo o conteúdo que você necessita e vai aplicando a solução que foi pensada por alguém mais experiente, que já passou por isso. Eu digo, faz assim. Como foi o caso daquele mentorado lá, que subiu a margem de lucro dele. Ele estava ali com medo da equipe, sempre aquela margem de lucro ali apertada, 16%. Eu falei, não, vamos ajustar essa margem de lucro. A sua missão vai ser trazer a margem de lucro ajustada para passar aí dos 30%. Vamos subir isso aí para 30%. Ele foi lá, ajustou através do preço fixo por procedimento, trouxe. Agora, a sua próxima missão vai ser fazer uma reunião com a equipe e passar isso aí. Elaboramos uma estratégia de como falar com a equipe, né? Porque senão a equipe dispersa, tivemos uma estratégia toda. Ele foi lá, falou e pronto. O pessoal reclamou um pouquinho no começo, depois aceitou e agora ele está lá com um lucro de 31%. Uma coisa que se eu desse um curso para ele assistir, ele não ia fazer. Então, com esse acompanhamento de perto, ele faz. Então, dá resultado. Não tem como. Tá? Então, essas 3 diretrizes, como é que elas vão funcionar na prática? Tá? Então, vou dizer como é que funciona na prática. Assim que o mentorado entra, tá aqui, ó, na prática. Assim que o mentorado entra, ele já tem a sua primeira missão. E a primeira missão é assistir o curso Fórmula do Maior Preço, que é o nosso curso de precificação inteligente em tratamentos odontológicos. É o curso que faz isso aqui, ó, que faz aumento direto do lucro dos seus tratamentos. Tá? Então, ele vai assistir esse curso. Então, ele, antes de começar as sessões ao vivo das mentorias, ele tem que assistir esse curso. Então, esse curso está lá dentro da Hotmart, que a gente tem a plataforma Hotmart onde distribui os conteúdos. Então, assiste. É um curso de 6 horas. 6 horas. Em um final de semana você assiste. Tá?
Então, aí você já chega pronto. E aí, aí depois você vai ter a sessão ao vivo. Tá? A primeira sessão ao vivo. E aí, o que vai ser visto na primeira sessão ao vivo? Primeiro, tirar dúvidas sobre o conteúdo que foi assistido, ou sobre alguma questão que tem. Depois, vamos ser analisados os casos dos mentorados. Caso a caso. Então, mentorados. Então, como é que a gente faz? A turma vai ter, no máximo, 16 pessoas. Cada turma. Por exemplo, se a gente fecha aqui a mentoria com 30, eu faço 2 turmas de 15. Por quê? Para não ficar maçante. Tá? Porque em cada sessão ao vivo, vão ser analisados 8 casos. Tá? Então, as sessões ao vivo vão ser... Iniciada a primeira sessão ao vivo vai ser toda semana, por 3 meses. Toda semana. Só que, numa semana, é visto 8 casos, né? No caso de aqui nesse exemplo, uma sala com 16 pessoas. E na outra semana são vistos os outros 8 casos para completar as 16 pessoas. Tá? Mas isso não quer dizer que você não vá vir na sessão ao vivo onde o seu caso não é analisado. Você vem também. Você vem porque, muitas vezes, o problema é que o colega está tendo é o mesmo que o seu e você vem para contribuir. Porque vai ter, na sua vez, a outra equipe contribuindo também com a sua experiência. E sai um grande conhecimento dali. Tá? Depois de analisados os casos, tá? São feitas a definição das soluções e das missões, tá? Que vão ser dadas para serem cumpridas em 15 dias. Ou seja, esses 8 primeiros casos aqui da primeira sessão, a primeira sessão ao vivo teve esses 8 casos. Foi definido missões para eles. Então, daqui a 15 dias, eles vão ter que trazer essas missões cumpridas. Tá? Porque 15 dias é em 2 semanas. Na semana seguinte, ele volta para a mentoria, para a sessão ao vivo, mas vão ser analisados outros 8 casos. Então, ele vai estar lá participando, mas não vai ser o caso dele que vai ser analisado. Esses 8 casos vão para daqui a 15 dias. E assim, sucessivamente. Tá? Isso, né, vão dar, ao total, 8 sessões ao vivo. Tá? Vai fazer parte das missões a receita de conteúdos direcionados. Então, por exemplo, se ele tem que ir conversar com a equipe dele e fazer uma nova proposta para a equipe, tem um conteúdo direcionado para gerenciamento de equipe. E ele vai assistir isso para ele ganhar a confiança para poder elaborar o plano, para poder falar com eles. Tá? Então, vai ter a receita de conteúdo direcionado. E a receita de conteúdos gerais, que são esses, né, que dão aqui, nesse caso, as 3 formas indiretas de aumentar o seu lucro com essas calculadoras inteligentes. Tá? Então, ao final, você vai ter assistido todo esse conteúdo geral, os conteúdos específicos, vai ter as missões, vai ter cumprido as missões e alguma coisa vai ter acontecido. Com certeza, isso eu te garanto. Tá? Então, a partir da primeira sessão ao vivo, terão 8 sessões ao vivo. Isso vão dar 3 meses. Toda semana. Isso vão dar 3 meses de mentoria. Tá? Então, 3 meses intensos para transformar o seu negócio. Isso funciona. Tá? Eu vi aqui na prática como funciona. Tá bom? Mas, tem lá... Aliás, queria até passar para vocês qual seria o objetivo final. Ao final desses 8 meses, tá? Eu quero que você esteja preparando a sua clínica para ter um lucro com equipe, né, com os procedimentos com equipe de 30% e um lucro com o proprietário 60%. Tá? Essa é a meta para você chegar. Tá? E dá para chegar com o que a gente está
planejando aí, tá? Bom, mas não para por aí, tá? Não para por aí. Quem entrar nessa mentoria vai ganhar mais 2 sessões bônus de presente. Depois dessas 8. Tá? O bônus 1 vai ser um treinamento em negociação. Esse do PDF que eu vou entregar para vocês, com a calculadora orçamentos. Vamos dar esse treinamento para vocês. Tá? São 2 horas a 2 horas e meia de treinamento. E trocar experiência com quem está lá também sobre negociação e tratamentos. Tá? E o bônus 2 é um bônus bem interessante, que é como montar sua aposentadoria através dos investimentos. Esse vai ser um bônus que vai ser dado pelo meu sócio Samuel, que está aqui e sabe tudo de investimentos. Tá? Para a gente sair um pouco dessa mesmice daquela cooperativa de crédito que vai nos visitar oferecendo sempre previdência privada. Existem várias formas de investimentos além da previdência privada. E é isso que a gente quer abrir a cabeça de vocês para isso. Tá? Então, esses 2 bônus vão ser dados aqui de graça para quem entrar na mentoria. Tá? Além disso, quem entrar vai ganhar 3 presentes. Presentes nossos. Tá? 3 presentes de verdade, presentes reais. O primeiro é o curso Fórmula do Maior Preço. Ele faz parte do conteúdo aquele geral. É um curso que está lá na Hotmart para ser vendido por R$ 697. Nós vamos dar ele de presente para você. Esse curso aqui, que já vai ser a primeira missão. Tá? Já está lá na Hotmart, vocês vão poder assistir. Tá? O segundo vai ser uma licença vitalícia extra do Ocidente. Vamos dar essa licença para você. Alguns já têm. Quem tiver vai ter uma extra, aí pode dar para um sócio, pode dar para alguém da equipe, para a secretária, para ajudar a fazer, pode dar de presente para alguém, tá? Mas vamos dar uma licença vitalícia extra para quem entrar na mentoria Alta Performance aqui dentro. Tá? E ajuda, tem mais alguém da equipe com ela. Tá? A licença vitalícia está sendo vendida a R$ 119,90 lá na Apple Store e na Play Store. E o último presente que nós vamos dar, que tem um grande valor, é uma mentoria individual, no final das 8 sessões, das 2 sessões de bônus, ao vivo, comigo, sobre gestão de clínicas, ou com o Samuel, sobre investimentos. Tá? Você vai poder escolher qual das duas. Tá? Então, se for comigo, a gente já está vindo as 8 sessões ao vivo com missões, a gente vai dar aquele lapidada final para você ser entregue aí para o mercado, preparado para enfrentar o mercado aí e fazer essas mudanças. Se for sobre investimento, Samuel, né, você vai planejar aí sua aposentadoria. Então, são 3 bônus, 3 presentes de alto valor aqui que a gente pode dar para vocês. Agora é o seguinte, eu falei bastante aqui, né? Falei das vantagens, estou falando que funciona, mas eu sou suspeito, né? Porque eu sou quem está ministrando aqui. Então, eu trouxe aqui pessoas, não, uma pessoa em especial aqui que já fez parte da nossa mentoria para contar para vocês aí como é que foi, para contar, para vocês verem aí como que esse método realmente funciona. Tá? Ele é um grande amigo meu. Rogério, está por aí, Rogério? Agora ele virou um grande amigo meu, ele foi já aluno mentorado aqui da mentoria Alta Performance aqui dentro, e aí acabou se transformando num amigo meu, e ele tem uma clínica
em Manaus de altíssima qualidade, fatura muito alto e fez os ajustes necessários aí, né, depois da nossa mentoria para chegar no nível que ele está. Então, pessoa muito simpática, uma pessoa totalmente do bem, e eu quero que vocês ouçam aqui um pouquinho o que ele tem para dizer aí sobre a experiência dele na nossa mentoria Alta Performance Cliente. Rogério, com a palavra aí. Boa noite. Boa noite, tudo bem, Márcio? Boa noite. Fica à vontade. Boa noite, meus amigos. Tudo bem? Tudo tranquilo? Deixa eu contar para vocês um pouquinho da minha história aqui. Eu já tenho uma clínica há muitos anos em Manaus, só que é uma clínica grande, uma clínica com 8 dentistas e com laboratório de prótese. Só que quanto maior o desafio, cara, maior a complexidade que a gente tem lá dentro. Então, eu já tinha um negócio funcionando bem, e aí um dia eu vi a mentoria do Marvel, e aí eu fiz um trato com ele. Quando ele fez entrevista comigo, o Marvel vai lembrar aqui, eu joguei ele contra a parede, eu falei assim, Marvel, tem muitos cursos por aí que o cara conta história, promete, mas eu vou fazer um negócio contigo. Eu só entro na mentoria se a gente tiver um horizonte de falar assim, a mentoria vai me levar de A para B, a mentoria vai me levar de A para Z. Isso é, eu preciso mais resultado, eu preciso aumentar a minha margem de lucro, que eu chamo de lucro operacional, para poder ter dinheiro para pagar meus investimentos, para poder ter dinheiro para dividir lucros lá na frente. Então, esse era o grande desafio. Porque sabe o que é melhor que vender, Márcio? Vender com lucro. E saber quanto é a margem de lucro, poucas pessoas sabem. Então, o que aconteceu? Eu tinha trocentas planilhas que eu tinha feito com outro consultor, Excel a dar com pau. Aí eu mandei tudo para o Marvel, a gente conversou, até mostrei como é que eu precificava. Mas, amigo, eu confesso que quando eu vi o Kident, que não era nem a versão que é hoje, eu fiquei muito impressionado. Então, a praticidade que trouxe para mim, eu espero que vocês tenham a visão do que é isso. E, infelizmente, hoje, eu acho que o mercado nacional, que hoje nós temos 360 mil dentistas, eles não conseguem ter o alcance do que é a facilidade que é ter uma ferramenta de precificação e de planejamento também, porque você começa a entender quais são os procedimentos que têm uma margem de contribuição maior. O que é a margem de contribuição? Tira todos os variáveis e você tem uma margem de contribuição que vai pagar seus custos fixos e deixar dinheiro para botar no teu bolso. Então, se não tiver isso, fecha o teu negócio. Esquece isso. Larga a odontologia, porque não faz sentido gastar esse dinheiro 5 anos numa universidade e depois não sobrar nada. Então, a maioria dos dentistas que eu vi passar por mim, eles não conseguem ter essa noção do que é dele e o que é da empresa. E veja bem, Marvel, mesmo que seja uma eu-presa, que quando eu era uma eu-presa, que era só eu e minha secretária, eu não misturava o que era o meu dinheiro com o do consultório, com o da empresa, mas era só eu. Então, agora, depois só para não me estender muito, que eu sei que já está tarde também, eu tive uma alegria muito grande de ver assim, vários procedimentos que eu precisava também fazer um negócio muito bacana, que é um nome em inglês muito legal, que chama trade-off. O que é isso? Risca da tua lista, cara, tudo que não dá lucro, tudo que você oferece lá dentro que atrapalha a você ganhar dinheiro com aquelas coisas legais. Então, na hora que eu precifiquei, que eu sentei com o Marvel, que eu fiz aquela individual com ele, eu falei, Marvel, cara,
talvez eu ganhe dinheiro só cortando as coisas que não prestam da minha vida também. Que isso é muito inteligente. Você saber o que não fazer, às vezes, é mais inteligente do que saber o que fazer. Então, para finalizar aqui, eu queria agradecer a você, o Samuel, né, o desenvolvedor do Kidente, que são pessoas do bem também, pessoas que têm um propósito legal de ajudar outros dentistas, né, nesse mercado hoje que está tão canibalizado, nossa profissão ficou tão, né, perdeu aquele glamour, pessoas, né, sem saber o que cobrar, trocando 6 por meia dúzia, né? Então, espero que vocês aproveitem bastante, como eu aproveitei, como a Ability Odontologia aqui em Manaus aproveitou também. E eu vou contar uma coisa, hein? Perguntem tudo, espremam aí, ó, essa mentoria da melhor forma possível, porque esse dinheiro que vocês vão pagar volta e volta muito como voltou para mim. Então, e olha, eu não ganho nada para estar aqui não, tá? Eu não tenho nenhum acordo comercial com o Marv, zero, nenhum real, nada. Eu só vim aqui para falar o que é e Marv, você tem autorização também? Quem quiser falar comigo no privado, quiser entender o que é, pode ficar à vontade. Eu estou à disposição também para conversar, porque isso faz parte da minha vida, que é desenvolver as pessoas também, então não tem problema nenhum. Então, eu desejo uma boa sorte para todo mundo que está ingressando agora, que está começando, e que vocês tenham realmente, né, resultado com a odontologia, que a nossa profissão é maravilhosa, nós estamos num momento que a odontologia nunca teve. Ao mesmo tempo que nós temos um mercado muito dividido, nós temos dentistas ganhando muito dinheiro. Dinheiro com estética, com harmonização. Então, se você aprender a vender e a precificar, é o início para tudo. Depois você pensa numa outra pós, depois você pensa em doutorado, mestrado. Aprende a vender primeiro e aprende a precificar, porque esse é o início de tudo na vida de alguém. Eu acho que é isso, Marvel. Eu espero ter dado um recado legal para todo mundo e quem precisar de alguma ajuda, mesmo distante, aqui no meio da Amazônia, eu estou pronto para ajudar aí. Boa, Rogério, muito obrigado aí, né? Sempre, como sempre, sabe as palavras, né? Virou um grande amigo meu. Obrigado mais uma vez. Ó. Aí. Brindando aqui, né? Menina que vai chegar também. Pessoal. É isso aí, Melissa. Melissa está pronta para chegar. Que vai chegar. Pessoal, olha só, eu queria mostrar para vocês aqui que na última turma de mentoria rolou um momento assim bem emocionante e foi altamente natural, assim, gente. Foi assim totalmente espontâneo. Eu não pedi ninguém para fazer o depoimento e foi rolando assim. Eles começaram a falar como aquilo transformou a vida deles, tal, e foi bem emocionante. Então eu fiz aqui um videozinho de uns 3 minutos aqui. Eu queria só mostrar para vocês isso, tá? Aguenta aí, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela, tá? E mostrar aqui para vocês isso aqui, tá? Só um pouquinho. Aí. Aqui, ó, tá até no YouTube isso aqui. Olha lá. Eu quero dividir com você um momento único e especial que aconteceu com os alunos da última turma da mentoria Alta Performance Kidente. Nós estávamos na última sessão ao vivo dessa mentoria, quando uma das alunas começou a falar espontaneamente como que a mentoria havia impressionado ela. Isso estimulou os demais alunos a também falarem espontaneamente como essa mentoria havia impactado na vida deles. Foi um momento único e especial porque foi completamente espontâneo, sem nenhum tipo de ensaio. Confere aí como é que foi. Eu estou num mercado aqui onde os meus concorrentes fazem muitas promessas impossíveis de serem alcançadas. E competir contra isso é muito difícil. Mas, Omar, o teu diferencial está aí. O que chamou a minha atenção, pelo menos, é que você vê muito na internet, muita gente na odontologia falando de gestão e querendo mentorar,
mas você vê situações muito pasteurizadas. Aquilo não parece ser realidade. Você finge que me ajuda, eu finjo que eu sou ajudada, e todo mundo continua fingindo lá no Instagram que tá feliz, mas na vida real tá uma merda. Entendeu? E aqui parece que você conseguiu escancarar a vida real. A gente fica muito tempo preso dentro de 4 paredes com alta rotação na mão. E nós estávamos ali, dentro da ilha. E a sua mentoria fez isso. Resgatou a gente de dentro da ilha para colocar a gente fora da ilha, e não só fora, no alto, para conseguir olhar de cima e falar, meu, é isso aqui que eu tenho que fazer. O seu trabalho ele é muito desafiador e é diferente de você ter uma mentoria onde tem, sei lá, 100, 150 pessoas, né? E você é só mais um ouvinte. Você sempre deixou a gente muito à vontade. Você sempre trouxe a gente para você. Isso é um dom que você tem. Parabéns, porque você trouxe realmente cada um para o seu interior e para todo mundo, pessoas que a gente nunca tinha visto, e todo mundo trouxe uma intimidade muito grande. Eu achei que foi muito massa. Eu estou quase comprando outra mentoria. A mentoria Alta Performance Kidente, para mim, foi realidade. A mentoria Alta Performance Kidente, para mim, foi evolução. A mentoria Alta Performance Kidente, para mim, foi over-delivering. A mentoria Alta Performance Kidente, para mim, foi desafiadora. Mentoria Alta Performance Kidente, para mim, foi crescimento. A mentoria Alta Performance Kidente foi, para mim, uma quebra de paradigma. A mentoria Alta Performance Kidente, para mim, foi desafiadora. A mentoria Alta Performance Kidente, para mim, foi sair da zona de conforto. A mentoria Alta Performance Kidente, para mim, foi uma grande evolução. Mas só para te contar, que hoje eu estava com um paciente lá e ele é dono de um açougue aqui, que tá mais famoso aqui em Barbacena, e eu contei para ele que estou fazendo esse curso e tal. Ele falou assim, você conversa com o seu mentor assim? Você tem essa liberdade? Eu falei, a gente conversa todas, a gente tem grupo, a gente pergunta, não é possível, gente, eu nunca vi isso acontecer nessa liberdade. A gente compra as coisas, mas a última pessoa que a gente vê é o dono do negócio. Uma vez que você entre na mentoria Alta Performance Kidente, isto também vai acontecer com você, porque eu vou estar completamente comprometido em cuidar do seu negócio junto com você, entregando tudo que eu sei para você. Então vem que eu estou te esperando e ansioso para levar o seu negócio para o próximo nível junto com você. Isso aí, pessoal. E é isso mesmo. Quem entra na mentoria Alta Performance Kidente, eu me entrego mesmo. Amigos. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula. Opa, peraí. Problemas filosóficos. Peraí. Dessa vez a aula 9. Entrou um negócio aqui. Então é isso, gente. Eu realmente me entrego, tá? E quem tiver entrar na mentoria Alta Performance Kidente vai perceber como eu sou firmeza nesse ponto, tá? Então é o seguinte, continuando aqui. Eu vou chegar na parte que interessa a todos aqui. Bom, quanto, né, tudo isso que está sendo entregue na mentoria, quanto vale isso? Quanto vale o que é entregue na mentoria no mercado? Então, eu vou fazer com vocês agora o que eu falei para vocês fazerem com os preços de vocês. Quanto que, né, conhecer profundamente o seu produto. Quanto que é isso aí? Eu vou fazer isso com a mentoria. Quanto que vale? Tudo isso que eu estou entregando no mercado. Então, vamos lá. Ó. A gente vai estar entregando 8 sessões ao vivo de mentoria. Quanto que uma consultoria especializada cobra por isso? Uma consultoria especializada cobra por isso. 8 sessões, assim, em média, vão estar cobrando uns R$800 por sessão. Tá? Assim, a minha individual, eu já cobro 1.250. Então, assim,
como tem quantidade, eu estou botando aí uns R$800 por sessão, que vão estar cobrando aí no mercado. Consultor bom, né? Isso dá R$6.400. Treinamento em negociação de tratamentos odontológicos, específico em tratamentos odontológicos. Se for pedir isso para um consultor experiente, ele vai te cobrar no mínimo uns R$1.000 para isso. Uma orientação para montar sua aposentadoria com investimentos. Isso mais ou menos uns R$1.000 também. A licença, uma licença vitalícia do Kidente. Isso está R$ 119,90 lá na Apple Store e na Play Store. O curso Fórmula do Maior Preço está lá na Hotmart, está R$ 697. E uma mentoria individual comigo, tá? De 1 hora. Tá? R$ 1.250. Que é o que eu estou cobrando na individual. Eu cobro 5.000 para 4 encontros. Tá? R$ 1.250. Ou seja, o total disso dá R$ 10.466,90. Isso é o quanto que vale essa entrega no mercado. Agora, sabe quanto que cobraremos pelo ingresso na mentoria alta performance Kidente? Nós cobraremos metade disso, R$ 5.000. Ou seja, aquilo que está sendo entregue por 10.000, nós vamos cobrar metade. Mas não para por aí. Porque a gente, como quer realmente formar uma turma legal, nós vamos dar mais um presente para vocês. Mais um presente. Que vai ser um bônus de R$ 2.000. E aí, essa mentoria vai sair por R$ 3.000. Tá? Bom, então, olha só, o que era R$ 10.466 vai sair, o que o mercado está pagando, vai sair por R$ 3.000 que a gente está fazendo aqui, né, para que possa formar uma turma bacana aí para vocês participarem. Tá? Só que, para você ter esse bônus de R$ 2.000, tá, nós vamos ter uma condição. Então, para ganhar o bônus de R$ 2.000. Uma condição bem tranquila, nada difícil de ser feito. Tá? Bom, primeiramente, a gente precisa fazer uma seleção dos que vão entrar nessa mentoria. Por quê? Porque a gente não pode misturar na mesma turma pessoas de níveis muito diferentes. Então, eu não posso botar um cara recém-formado, por exemplo, com alguém do nível do Rogério, ali que acabou de falar com vocês. Tá? Não vai combinar e não vai ser a mesma experiência, porque vocês viram ali naquele vídeo que eu mostrei para vocês, como a turma entra em sinergia e como essa sinergia faz a experiência da turma, faz o aprendizado ter resultado. Então, eu preciso selecionar, a gente precisa selecionar as pessoas certas para estarem na mentoria. E as pessoas que têm os casos que a gente vai conseguir dar resultado, porque não adianta a gente botar a gente para dentro e são casos que a gente não consiga dar resultado. Então, para isso, eu preciso que vocês, que os interessados, que vocês respondam um questionário de aplicação. Esse questionário de aplicação tem 9 perguntas simples sobre
o seu negócio. Tá? É um formulário, está no Google Forms, eu vou passar para vocês aqui no chat o link. Tá? Vocês preenchem respondem esse questionário e aí envia para nós, que aí a gente vai ver, avaliar o negócio, tá? E ver quem que tem o perfil para ingressar na mentoria Alta Performance aqui dentro. Tá? Então, esse questionário de aplicação é para ser a aplicação. A gente vai estar recebendo ela até o dia 27 de março, que é um domingo. Tá? Até às 23h59. 23h59. Então, até às 23h59 do domingo, a gente vai estar recebendo essa aplicação. Depois a gente não recebe mais, tá? Eu cancelo lá o recebimento. Tá? Então, interessados, respondam a aplicação e mandem aqui até domingo, tá? 23h59. Tá? Aí o que vai acontecer? No dia 28 de março, que é uma segunda, a gente vai começar a entrar em contato com os selecionados. Aqueles que tiveram um perfil que se adequa à mentoria Alta Performance Cliente, a gente vai entrar em contato por WhatsApp, né? Por isso que tem lá na aplicação até você dizer o seu WhatsApp, a gente vai entrar em contato convidando para fazer parte da mentoria Alta Performance Cliente. Tá? E aí, esses convidados, para ganharem o bônus de R$2.000, e para que a mentoria custe R$3.000, R$3.000 que a gente está falando, ele tem que, até o dia 1º de abril, que é uma sexta-feira, fazer um depósito de um sinal referente a essa mentoria, que é um sinal de R$500, tá? Via Pix. Então é isso, vai fazer um depósito de R$500, que já vai contar com parte do pagamento, obviamente, mas para mostrar o seu comprometimento, garantir, tipo, ó, eu estou dentro, eu estou na mentoria, porque não adianta falar, eu estou, tem que mostrar o comprometimento. Então, até sexta-feira é o prazo. Então, se até sexta-feira o selecionado deu R$500 de depósito, ele garante esse bônus de R$2.000 e garante a mentoria por R$3.000. Após essa data, ele pode entrar na mentoria, mas aí vai pagar o preço cheio de R$5.000, tá? Sem o desconto. Então, quem não der o depósito de R$500 até a sexta-feira, até o dia 1º, pode entrar na mentoria, porém, vai ter que pagar o preço cheio, que é de R$5.000. Perde esse desconto, tá? Justo, né? Aí, depois que fez ali, vai ter até o dia 8 de abril, que é a outra sexta, para efetuar o restante do pagamento, que vão ser os R$2.500, que eles vão poder ser feitos em até 12 vezes no cartão pela Hotmart. Tá? Isso aí pela Hotmart, em 12 vezes, vai dar umas 12 vezes de 249,49, acho. E 51. Olha, 12 vezes 249. Eu garanto para vocês, que pelo menos R$250 por mês vocês vão aumentar de lucro em cada mês aí, durante um ano. Isso eu garanto, vai ser muito mais do que isso. Então, é algo que se paga. O próprio Rogério falou que se paga, vocês viram aí, então se paga. Tá? Tá bem fácil, bem acessível aí de poder entrar. Tá bom? Então, eu vou botar aqui no chat o link aqui dessa da aplicação. Tá? Peraí, vou botar o link da aplicação. Só um pouquinho. Para quem já quiser fazer. Tá? Bate-papo. Aí. Todos. Então, está aqui o link da aplicação. É só tocar nesse link,
né? E ele vai lá para o Google Forms, tá? Vou compartilhar aqui para mostrar para vocês. Tá? Espera aí. Opa. Só um pouquinho. Tendo o link da aplicação aqui. Compartilhar. Deu aqui, ó. Essa é a aplicação. Então, vou dar aqui as perguntas, ó. Qual o seu nome, idade, quantas cadeiras tem, tá? Tem algumas perguntinhas só de pergunta de resposta mais fácil, mais rápida, tá? Então, aí terminou, clique em enviar aqui e pronto. Aí vai para nós e a gente vai fazer a análise disso aí, tá bom? A gravação dessa mentoria gratuita aqui dentro que a gente deu aqui, a gente vai disponibilizar pelos grupos de WhatsApp o link e ela vai ficar acessível somente até domingo, tá? Domingo, dia 28, mesmo dia que encerra a aplicação. Então, quem quiser rever alguma parte, tá? Só até domingo. Não vou mandar pelos grupos de WhatsApp, tá bom? Bom, esses eram os recados que eu tinha para dar, tá? Eu quero dar o presente aqui para quem ficou até o final, tá? Prometido, tá? Presente, que é o treinamento e negociação. Vou soltar aqui no chat, tá? Aqui, ó. Elisa, por favor, pode mandar a aplicação lá para o grupo. O link da aplicação já está sendo enviado nos grupos de WhatsApp também, tá? Que vocês estão, tá? Então, vai ser só clicar no link, tá? E responder e enviar para nós aqui a aplicação, tá bom? Bom, aqui está o presente, é só clicar nesse link, tá? Que vai para um link aqui do Google Drive e baixar aí, tá aí o presente do treinamento e negociação, dado aí conforme prometido para os guerreiros que ficaram até o final. Bom, agora eu queria abrir para perguntas, tá? Podem fazer a pergunta no chat.